Opa, tudo bem? Então vamos lá, Clécius. Inicialmente, a gente vai fazer uma revisão aqui da aula de hoje, tá? Revisão da aula passada, né? Então, primeiramente aqui, eu vou localizar a sua pasta, que é a pasta que contém as atividades que você desenvolveu com a gente aqui, tá? Então, vamos lá. Vou abrir ela aqui. Eu acredito que eu tenho no meu computador um pouquinho diferente, eu tenho que acessar por aqui. Vamos lá. Eu não coloquei o atalho. Tenho acesso aqui e tal. Beleza, então os seus arquivos eles vão estar dentro aqui da pasta Prof. URSO, que é essa aqui. Vou fechar aqui por enquanto. Aqui, ó. Prof. URSO, pode entrar aí, dá um duplo clique. Isso. Aí vai no VIP. Isso. Aí vai no Word aí e procura a sua pasta. Achou, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu vou criar uma pastinha aqui pra mim, só para eu conseguir explicar aí. Aí você entra aí no Clécius, que é a sua pasta, e abre aí o aula 1. Aula 1. Isso. Então, vamos lá. Bom, aí o seu já abriu mais rápido, o meu já está demorando um pouquinho aqui. Bom, então, inicialmente aqui, só para a gente dar uma revisada, o Word ele tem esses menus, essa parte aqui de menu, né? Ó, que são vários recursos que ele tem aqui, que é nativo, né, do programa. Ó. Página inicial, menu inserir, menu design, layout e assim por diante. O que a gente usou na aula passada, né, o menu que a gente trabalhou na aula passada foi o menu página inicial, que contém tudo que está relacionado a fontes, entendeu? Fonte, tamanho da fonte, cor da fonte, está relacionado também a alinhamento. A gente pode ver aqui ó, que a gente tem alinhar à esquerda, alinhar, centralizar, né? Alinhar à direita e justificar, que é um alinhamento muito importante que a gente utiliza aqui numa situação como essa, ó, esse tipo de texto aqui. A gente pode notar que os dois lados aqui, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito aqui, ó, tá retinho. Por quê? Porque nós alinhamos com o botão justificar. Se eu não tivesse alinhado dessa maneira, tivesse deixado no alinhar à esquerda, ó, a gente pode notar aqui que ele fica irregular, ó. Ele fica com essas quebrazinhas aqui, né? Então, o alinhamento justificar, ele é importante para criar esse aspecto mais profissional, né? no texto, né? No texto corrido, né? Outra coisa que a gente falou sobre a página inicial foi esses aspectos aqui, ó, que são esses três caras aqui, que é o negrito, né, que dá um destaque no texto, o itálico, que dá uma inclinada no texto, e o sublinhado, né, que coloca uma linha ali embaixo da palavra selecionada. Outra situação bem importante aqui no página inicial, né, a respeito do sublinhado, é que o sublinhado eu posso conseguir mais recursos, né? Clicando aqui nessa setinha aqui, eu posso usar um sublinhado duplo, uma linha um pouquinho mais grossa, pontilhado, tracejado, e posso também colocar uma cor diferente apenas para o meu sublinhado. Vou escolher uma cor diferente aqui, vou escolher um verde, só para poder a gente notar, né, que o sublinhado ele pode ser editado à parte, né, de acordo aí com a necessidade que você tem.
Outra coisa que é importante também aqui dentro do página inicial é a questão das cores, né? Então, tem essas três ferramentas, elas ficam juntas, uma do lado da outra. Cada uma tem uma função diferente quando a gente fala de cores, tá? Cada uma tem uma função diferente. A que muda, né, exatamente a fonte que você quer. Eu quero trocar a cor dessa palavra aqui, dessa palavra vírus. Quero trocar essa cor. É esse primeirinho aqui, ó. Nesse eu posso trocar a cor, né, dessa palavra, né? Precisa estar selecionado. Isso, precisa estar selecionado. Isso. A gente precisa sempre estar selecionado. Isso. E aí você pode trocar a cor. Show? Agora, e esses dois? Né? Qual que é a finalidade deles? Esse aqui, ele se chama, se eu parar o mouse em cima, cor do realce do texto. O que, que ele diz aqui embaixo? Ó? Dê destaque ao texto, realçando-o com uma cor brilhante. Ou seja, é como se fosse um marca-texto. Vamos supor que eu quisesse marcar esse texto aqui, ó. Famosos vírus que atacam computadores. Então, ó, eu seleciono a região que eu quero, certo? Eu venho aqui e escolho a cor que eu quero dar destaque nisso. Eu vou clicar aqui no verdezinho, aqui, ó, por exemplo. O que, que isso aqui faz? É como se eu passasse uma caneta, isso, aquelas canetas de marca-texto, sabe? Ele faz isso aí. Qual que é a questão aqui, que muita gente se enrola? É tirar esse realce. Às vezes você digitou tal, aí falou, pô, agora eu quero tirar isso daí. O que, que você faz? Você seleciona no mesmo lugar onde você aplicou, tal, volta lá na setinha e marca sem cores. Ele vai sair completamente, tá? Agora, uma outra situação. E esse terceiro aqui? Esse terceiro, ele chama de efeitos de textos e tipografia. O que é isso? Dê um toque, né, ao seu texto aplicando um efeito de texto com sombra ou brilho. Né? Você também pode, né, alterar as configurações de tipografia para permitir ligações ou escolher um conjunto estilístico. Ou seja, ele quer dizer que, mesmo depois que você aplique esse efeito, você pode trocar a fonte. Tá? Então, eu vou selecionar aqui a palavra vírus. Tá? Vou clicar aqui nesses efeitos de texto e vou escolher um efeito de texto que ele tem aqui para me oferecer. Certo? Vou clicar aqui em um aqui, aleatório aqui, ó. Vou clicar aqui, então, pronto, cliquei. O que ele fez? Ele aplicou esse efeito ali, né, naquela palavra. É um efeito diferente e tal, né? Você pode fazer configurações também, por exemplo, trocar a cor do contorno, né? Você pode aplicar um tipo de sombreado, né? Por exemplo, vou escolher um sombreado aqui, ó. Olha lá, você pode ver que ele joga uma sombrinha atrás isso, atrás da palavra, tal. Eu recomendo esse tipo de recurso aí para cartazes, né? Avisos grandes ali, porque chama bastante atenção, né? Aí tem aqui o reflexo, que ele dá uma espelhada ali embaixo, alguma coisa, ó, se você olhar ali, ó, ele dá uma espelhadinha, tal. Brilho, que é tipo uma luzinha em volta, né, da palavra. Aqui tem os estilos de número, né, que não é bacana mexer, porque ele vai mexer ali com os espaçamentos entre as palavras, né. Por aí vai. Esses outros aqui não há necessidade de entrar em detalhes, tá? Então, o que é interessante aqui dentro do página inicial, conforme a gente estava revisionando aqui? Que tudo que você interage com texto, com palavras, né, ele é aqui no página inicial. Isso. Aí o outro que a gente fez aqui é o
o menu design, né? O que tem aqui no menu design? No menu design, a gente já trabalha com o visual da nossa página por inteiro, né? Então eu posso fazer umas aplicações em relação à página, tá? Que é que, por exemplo, ó, bordas da página, né? Vou clicar aqui no borda da página. E aqui no borda da página nós temos o que? Nós temos o caixa, né? Nós temos o sombra, nós temos o 3D e nós temos o outra. Cada um deles aplica a uma borda na página, tá? Essa borda ela pode ser uma linha fina, ela pode ser uma linha pontilhada, tudo vai de acordo com o que o usuário quer fazer. Tem aqui, ó, linhas duplicadas, ó. Ele joga uma borda com linha duplicada em volta. Você também pode escolher uma cor específica para essa borda, lá no cores, né? E você ainda pode regular a largura, né, a espessura dessa borda, ó. Aqui, por exemplo, ela está na espessura meio. Eu posso colocar aqui 1,5, por exemplo. Então ela vai ficar mais forte, mais evidente ali. Vou clicar aqui no OK só para a gente ver o que acontece. Então, ele aplica a borda na página inteira. Se a gente diminuir aqui o zoom, ó, clica nesse menuzinho bem aqui no cantinho, ó, reduzir, ó, bem aqui nessa parte de baixo aqui, ó, você pode ver que ele aplicou, ó, na página inteira, né? A borda aí, ó, ele aplicou na página inteira, né? E se eu fosse por acaso criar um documento novo, olha lá, ó, quer dizer, documento novo não, perdão, uma página nova, toda página nova que surgir, que for surgindo, clica aqui, aperta Enter, vai apertando. Aí, ó, toda página nova que for surgindo, ela vai levar essa configuração de borda, entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos voltar lá no borda da página. Quero trocar a cor da borda, né? Vamos trocar aqui para vermelho. Ok. O que ele faz? Ele troca de todo mundo, entendeu? Ele vai trocar a borda, a cor da borda de todo mundo. Não tem como colocar uma borda verde na primeira página, uma borda azul na segunda. Não tem como fazer isso. Bom, vamos voltar aqui para 100%. O meu está aqui em 40%. Vou voltar aqui para 100% e vou me concentrar no texto aqui. Isso. Vamos se concentrar aí no texto. Agora existe um outro tipo de borda, né, que a gente viu na aula passada, que é a borda em volta do texto. Tá? Então, para isso eu preciso selecionar todo o meu texto. Isso, preciso selecionar todo o meu texto. E eu venho aqui, ó, bordas de página novamente. Porém, o que a gente precisa pensar aqui? Eu não posso mais trabalhar aqui no borda da página. Eu tenho que trabalhar no bordas, que é esse primeiro aí. Porque esse primeiro, ele me dá a opção de aplicar no quê? No parágrafo. Entendeu? Ele me dá a opção ou no texto por completo, entendeu? Num parágrafo. Então, esse é o único que dá. O borda da página não dá essa opção, né? Do jeito que essa aqui dá. Então, é aqui que a gente vai dar uma estudada aqui, dar uma revisada rapidamente. Eu quero aplicar uma borda só em volta do texto. Então, vou escolher aqui do tipo caixa. Vou escolher aqui uma borda. Vou colocar aqui uma duplicada. Vou escolher aqui uma cor. E vou aumentar a largura. Deixar ela bem grossa aqui. 2 por 1/4. E ainda mais, isso aí. Aí eu vou clicar aqui no OK. Ver. Tá. Por que o seu ficou assim? Vamos voltar lá no borda de página. Volta aqui no bordas. Escolhe aqui caixa.
Isso já estava marcado parágrafo? Estava marcado parágrafo. Coloca texto. Coloca texto. Não, tá. Coloca parágrafo. Isso. Coloca o quê? Isso. Ué. Vamos voltar aqui na setinha. Isso, de novo. Aí, show. Vamos repetir. Isso. Bordas. Caixa. Parágrafo. Pode deixar parágrafo mesmo. Ok. Isso. Esse aí. Agora vou falar o que aconteceu aqui com você. Aqui, ó. Então, lembrando que aqui em cima sempre a gente pode voltar atrás, né? Se a gente fez alguma coisa no programa, a gente pode voltar. Vou clicar aqui no voltar. Ó. Voltamos. Sem salvar. Sem salvar. Aqui a gente não salvou, não fez nada disso. Então, o que acontece aqui? Eu vou voltar aqui no borda da página, porque existe dois tipos de configuração aqui no Bordas. Existe o parágrafo e existe o texto. Olha lá. Vou marcar aqui o caixa e vou escolher do tipo texto. Ó. O do tipo texto é assim. Ó. O que ele vai fazer? Olha só como que ele circula apenas o texto. Tá vendo? Ó? Deixa separado aqui. Ó. Ele coloca uma borda só em volta do texto aqui, linha a linha. Né? Então essa aí é um outro tipo, né? Que dependendo do que você precisa, né? Ele acaba sendo interessante também. Se eu não quiser mais isso, o que eu faço aqui? Ó? Coloco aqui do tipo texto e coloco nenhum. Nenhum. Vamos ver se ele vai tirar pra gente aqui. Tirou. Certo? O que a gente fez agora foi borda da página. Lembrando que não é aqui nessa aba, borda da página, é nesse primeiro aqui. A gente vai escolher aqui o do tipo caixa e vai deixar marcada a opção parágrafo. Vou colocar uma corzinha diferente aqui. Uma espessura um pouco mais grossa, eu vou clicar no OK. Beleza. Aí dessa forma eu consigo aplicar uma borda em volta apenas do nosso parágrafo. Continuando, vamos voltar lá no borda da página. Ainda tem uma seção aqui que é a seção sombreamento. O que é essa seção sombreamento? Você vai ter oportunidade de preencher a cor de fundo aqui desse quadro aqui, ó. Vou escolher uma cor aqui, ó. E vou clicar no OK. Olha lá, eu vou conseguir pintar ainda cor de fundo, né? a cor de fundo daquela borda que eu estou fazendo aquela aplicação ali, né? Então é uma ação assim bem interessante também que pode ser explorada aí dentro do Bordas da página. Ou seja, né? Se eu quiser, um exemplo, criar só o fundo com a cor, eu consigo, essa grama toda. Isso. Se eu quiser tirar uma foto de um outro lugar, colocar aqui, eu também consigo. Consegue também. Eu vejo muito esse tipo de... Vou dar um cliquezinho fora aqui. Eu vejo muito esse tipo de formatação, assim, de montagem, assim, em apostilas. Isso. Você vai montar uma apostila ali e tal, aí os caras destacam uma parte. Em livros, né, também, eles fazem isso. Eles colocam uma borda em volta e pinta atrás, né, coloca uma cor de fundo. Bom, continuando aqui nosso raciocínio, nossa revisão, a gente viu aqui também o menu layout. Né? Então aqui, lembrando, página inicial é um menu onde a gente interage diretamente com a fonte. Né? O menu design é um menu que tem recursos que interagem com a página inteira ou com seções da página, né? Mais voltada para o design também. E tem o layout, o menu layout. O que a gente encontra aqui no menu layout? A gente pode fazer configurações como margens, né? Então, o que ele traz aqui? Ele traz para mim a minha última configuração personalizada, ele tem salvo ali já. Ele tem aqui a margem normal, margem estreita, né? Margem moderada e margem larga. Então, cada margem
tem uma característica, ela vai aumentar ou diminuir, né, a forma como o espaço, né, que eu vou ter de digitação. Isso. Sabe o que é interessante aqui? Coloca a margem larga lá. Isso. Que assim, independente da configuração da margem, né, que a gente está fazendo aqui, você vê que a borda sempre fica fixa. Sempre fixa. Ela não sai dali, entendeu? Então a borda ela tem essa particularidade aí. Se por acaso eu precisar fazer um ajuste de margem um pouco mais específico, né? Vamos só dar uma olhada aqui, vamos ver se vai funcionar. Clica no menu exibir aí. Aqui, ó, menu exibir. Isso. Clica para mim aí, linhas de grade. Linhas de grade. Isso. Esse quadriculadinho aqui, ó, que está aparecendo, é somente a área que você pode escrever com aquela margem configurada. E ele só está sinalizando, tá? Isso aí não sai na impressão. Ele só está dizendo que o texto só vai poder existir dentro desse espaço aqui. Quer ver? Vamos voltar lá no menu layout. Vamos ajustar um outro tipo de margem aqui. Vamos colocar margem estreita. Ó, então o seu texto ele vai ocupar todo esse pedaço aqui. Ele pode, né, ocupar todo esse pedaço. Então essa parte branca, a parte branquinha aqui é a parte que não se pode digitar, né? Então nesse menu exibir, vamos voltar lá no menu exibir, a linha de grade aqui, ó. Isso, lá no menu exibir, a linha de grade, desmarca ela aí, serve só para mostrar para a gente com mais precisão qual é a região que a gente vai conseguir escrever com essa configuração. Voltando lá no layout, menu layout, se eu quiser alterar a margem, para a margem ser uma margem, vamos dizer assim, personalizada, né, que eu tenho uma medida própria, eu venho aqui, ó, no margens personalizadas aqui embaixo. Isso. E aí eu vou poder dizer qual é a medida que eu quero de margem no superior, quanto que eu quero de margem no inferior, que é lá embaixo, na esquerda e na direita, né? Então é aí que eu faço esse tipo de ajuste, certo? Ferramenta orientação. A orientação, você pode colocar a folha em pé, né, ou deitadinha. Pode cancelar aqui. Isso. Ali, orientação. Isso. Então aqui tem dois tipos, né? Vou dar uma diminuída aqui só para a gente ver o que acontece. Então, ó, tem a orientação retrato, que é a folha em pé, né, do A4 aqui no nosso caso. E nós temos a paisagem, que é a folhinha deitada. Certo? Isso aí. Então aí vai de acordo com a necessidade. Algumas vezes a gente precisa que ela fique assim, nesse modo paisagem, né? Agora vamos falar aqui de tamanho. Existem diversos tamanhos, né, de papel, né, que a gente pode estar trabalhando, né? Então aqui tamanho carta, tamanho tabloide, tamanho ofício. O tamanho ofício ele é um pouco maior que o A4, tá vendo, ó? Ó, o A4 é 21 por 29,7 e o ofício é 21,59 por 35,56. Então, quando a gente vai comprar na papelaria, tem aquele pacote de ofício e tem o pacote de A4. Eles têm tamanhos diferentes. São meio parecidos os tamanhos, mas os tamanhos são diferentes. Então, às vezes eu quero trabalhar no tamanho ofício. Então, eu clico aqui, por exemplo, ó. Pronto, ele já ajusta a minha página, né, para o tamanho ofício, tá? Vou voltar aqui para o A4. Deixando o A4, que é o padrão.
né? É isso, né? Isso, só dá um cliquezinho. Show. Uma outra coisa que a gente deu uma olhadinha, eu vou voltar a orientação aqui para retrato, tá? Voltar a orientação aqui para retrato. Vou colocar aqui 100%. Foi a questão das colunas. Então aqui eu posso dividir isso aqui em colunas, ó. Mas para isso eu tenho que selecionar isso. Isso. E aí eu posso dividir ele, por exemplo, em 2 colunas, né? Posso dividir ele em 3 colunas, de acordo com a minha necessidade ali. Isso não vai afetar o texto, né? Ele só vai ficar com esse visual aqui diferente aqui, ó. Então, olha lá, por exemplo, os famosos vírus que atacam computadores causando contratempo podem ser. Terminou aqui, ele começa aqui em cima. Tá vendo? Então, eu posso estar trabalhando dessa forma também. Se não agradar, eu posso selecionar todo mundo e voltar para uma coluna. Ele volta como estava antes. Tá joia? Essa foi a parte aí da revisão que eu queria estar passando aí. Tem um outro detalhe que eu já passo daqui a pouco, só um pouquinho. Deixa eu só verificar aqui como que tá. Aqui, por exemplo, ó, aparece aqui para mim o programa, né? Sim. E aí eu vou clicar aqui no stop, ó. Beleza, então agora a gente vai dar continuidade, só que agora a gente vai, tudo que a gente foi falar, tudo que falamos agora foi revisão, né? E a gente vai para um conteúdo mais novo agora, certo? Nesse conteúdo mais novo, o que eu quero falar aqui? Primeiro eu vou desabilitar essas bordas aí. Como que a gente faz isso? Vamos lá, menu design. Lembrando que a gente tem 2 tipos de bordas aqui, né? Então, vou selecionar aqui todo o texto antes. Selecionar todo o texto. Vou lá no borda da página. Primeiro eu vou sumir com a borda, que é a primeira aba lá. Primeira aba, bordas. Aqui, ó. Isso. E vou clicar aqui em nenhuma. Nenhuma, aqui, ó. Nenhuma. Isso. Agora eu vou lá no sombreamento. E vou clicar ali onde está aquela cor, vou colocar 100 cores. E vou clicar no OK, vamos ver se vai dar certo. Beleza, essa borda aí já foi tirada. Essa borda da página vermelha que está em volta aí, vamos deixar ela, não tem problema não. Bom, aproveitando que a gente está falando agora ainda, né, sobre o menu design, é interessante a gente falar disso aqui, ó, cor da página. Vamos clicar aí. Cor da página. É possível trocar a cor da página inteira. No caso, por padrão, o Word, quando a gente abre, ele abre uma folha em branco. Mas se porventura você quiser trabalhar com uma cor diferente, você pode vir aqui e escolher uma outra cor para a sua página. Qual é o impacto disso? Para imprimir vai ser oneroso. Vai gastar muita tinta ali na hora de imprimir. Quando que eu recomendo esse tipo de coisa? Quando que você vai trocar? Quando for algo por digital. Por exemplo, se você quiser montar ali um PDF com um passo a passo, aí você quer chamar a atenção naquela página, ou você quer mudar ou estilizar, né, aquela página com uma cor mais específica, você pode fazer isso aí. Agora, se for imprimir, a impressora ela vai fazer essa pintura aqui, ó. Entendeu? Se for uma impressora colorida, né, jato de tinta, tinta vai embora. Tá? Bom, para tirar a cor da página é só voltar lá e clicar no 100 cores, que ele volta a ficar como antes. Isso. Beleza. Agora vamos falar desse aqui que é muito importante. Marca d'água. Esse marca d'água aí, você pode ver aí que a gente tem aí o exemplo 1, 2, o rascunho 1 e o rascunho 2. Vamos clicar no exemplo 1, só para a gente ver o que ele vai fazer. Você pode ver que ele joga a palavra exemplo aqui, ó,
na diagonal, né? Se eu continuasse escrevendo aqui, vou dar um Ctrl C aqui, ó, sair escrevendo, seleciona aqui, só o parágrafo, isso, dá um Ctrl C, isso, Ctrl V agora, Ctrl V uma vez, de novo, aí. Você pode ver que o texto ele fica por cima Da palavra exemplo. da marca d'água, né? Que o objetivo da marca d'água é esse, é ela ficar só de fundo, entendeu? Lá atrás, ela não pode atrapalhar a leitura aqui, né? Então a gente tem algumas, inclusive aqui na Microlins, né? A gente tem algumas provas, né, alguns documentos que a gente usa marca d'água. Então a gente deixa logo da Microlins lá atrás, né, para identificar. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é a seguinte: se alguém pegar aquilo ali e fizer cópia, tá levando ali a sua logomarca. Peraí, isso aqui é uma propriedade, né, foi criado lá na Microlins, entendeu? Se for um documento contratual, né, por exemplo, tá levando lá o selo na forma de marca d'água da sua empresa, entendeu? Então a marca d'água ela tem essa funcionalidade. E até para quem é editor de imagens, é complicado, cara, pagar essa marca d'água aí atrás, entendeu? Para poder, né, não identificar. Bom, agora vamos falar um pouco mais de detalhes da marca d'água. E se eu quisesse, que ali está escrita a palavra exemplo, né? Se eu quisesse colocar uma outra palavra, eu colocaria aqui, ó, marca d'água, vamos clicar lá. E aqui nós temos aqui, ó, personalizar a marca d'água. Aí ele vai abrir para a gente aqui esse gerenciadorzinho aqui, onde você pode, né, fazer alguns ajustes, por exemplo, marca d'água de imagem, né? Marca d'água de texto, ele está marcado aqui, marca d'água de texto, né? Aqui onde está escrita a palavra exemplo, a gente pode escrever outra coisa, tá? Pode colocar um nome aqui, você pode colocar seu nome, vou colocar aqui Clécius, por exemplo. Com C, né? Clécius com C. Aí eu clico no OK, ó. O que vai acontecer? Ele vai parar lá, né? O seu nome vai parar como marca d'água lá. Entendeu? Vamos voltar lá de novo. Personalizar a marca d'água. Eu posso também mudar a fonte, né? Se eu quiser uma fonte diferente e tal. Posso mudar a cor. Se eu quiser colocar uma cor diferente aqui, ó, também. E eu posso deixar ele mais forte, viu? Tá vendo essa opção semi-transparente? Desmarca ela. Isso, clica no OK agora. Vai ficar mais forte, entendeu? Porque a semi-transparência, ela vai deixar um pouco mais apagadinho, né? Quando você desmarca ela, ele vai realçar mais. Voltando lá. Outra coisa interessante de ver aqui, lá no... Isso, personalizar a marca d'água. Outra coisa interessante aqui, diagonal horizontal, ó. Ó, diagonal horizontal. Diagonal horizontal. Então, no caso está na diagonal, né? Eu posso deixar no jeito horizontal também. Clico aqui no OK, ó. Vai ficar horizontal. Beleza? Ótimo. Isso aí que a gente fez foi escrevendo uma palavra. A gente pode colocar uma imagem, uma logo, né? Algo desse tipo. Vamos pegar uma logo aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se eu tenho. Eu acho que eu tenho uma logo. Clica lá, marca d'água.
Vamos pegar uma logo da Microlinks, personalizar a marca d'água. Essa seção inteira que aparece aqui é referente a texto. Essa de baixo aí, marca d'água de texto, tá vendo? Referente a texto. Se eu quero trazer uma imagem, eu tenho que trabalhar com essa de cima aqui, ó. Essa opção de cima aqui, ó, marca d'água de imagem. Isso. Aí o que ele vai pedir aqui? Ele vai pedir para eu procurar essa imagem. Entendeu? Então eu vou clicar aí no selecionar a imagem. Selecionar a imagem. E a gente vai correr atrás de uma imagem. Nós temos 3 formas de procurar a imagem. A gente pode procurar a imagem dentro do computador. A gente pode pesquisar na internet uma imagem. Ou a gente pode usar o OneDrive. Né? O OneDrive é o que? É a nuvem da Microsoft. Então, nesse caso a gente não vai usar porque eu não tenho configurado no meu computador, nem você tem aí. Então, sobrou 2 opções. De um arquivo ou pesquisar uma imagem na internet. Tá? Vamos aqui no de um arquivo. Vamos ver se vai dar certo. Clica aí no de um arquivo. E aí nós vamos correr atrás de umas imagens aqui. Clica aqui, área de trabalho. Professor Urso. Dá um duplo clique. Agora deixa eu ver se eu acho aqui. Imagens aula. Vê se você acha aí nessa lista. Isso aqui, ó. Imagens aula. Dá um duplo clique. Isso. Aí tem uma pasta que se chama Microlinks. Entra nela aí. Clica aqui, ó, nessa setinha. Isso. Para colocar aqui, ó, ícones grandes. Isso. Aí nós vamos escolher uma logo para colocar lá, de plano de fundo. Vamos escolher essa aqui, ó. Dá um duplo clique. Isso. Clica no aplicar. Aqui ela está marcando desbotar, tá vendo? Vamos desmarcar essa opção. Clica no aplicar de novo. Não, clica no aplicar. Viu que ela ficou mais viva? Né? Beleza, agora nós podemos fechar. Tá? Então é assim que a gente coloca. Ah, isso aí, foi legal você fazer isso. Ó. Todas as páginas, né, vão ficar com essa marca d'água aí, entendeu? Então é uma coisa bem interessante assim para ser explorada no Word, né? Vai personalizar, né, o documento e vai fazer com que o documento fique difícil, né, de alguém querer, né, fazer uma cópia, roubar a ideia, sei lá, multiplicar aquilo, tirar cópia, né? Não é difícil de se fazer. Bom, vamos lá. E se eu quisesse tirar a marca d'água? Não quero mais usar a marca d'água. Como que a gente faria? A gente vai lá no marca d'água. Remover marca d'água. E a gente clica no remover marca d'água. Isso aí, pronto. Exatamente. Feito. Ele não tem mais a marca d'água aí. A gente acabou de retirar a marca d'água. E se a gente quisesse tirar essa borda da página aí? Vamos lá. Na borda da página. Borda da página. Bordas. No caso é no borda da página mesmo. O bordas é só quando é em volta do texto. Então a gente marca aqui nenhuma. Aqui, ó. Isso. E clica no OK. Isso. Pronto, aí a gente tirou tudo. Todas as... Essa linha tem um limite pra gente, né? Fazer com a linha. Ele faz assim a linha, vai até o final, né? Tem que ficar mais centrado, mais certinho. Isso. E a gente faz até aqui, até o último lá. Ah, é verdade, é verdade. Fez Então, essa questão de margem aqui, a gente tem que tomar cuidado mais com a questão da impressão, né?
Quando a gente for imprimir, por exemplo, se você pegar da ponta daqui até a ponta de lá, com certeza lá na hora da impressão ele vai cortar, cara. Vai cortar os pedacinhos das palavras, vai dar problema e tal. Bom, agora eu vou dar uma paradinha aqui. E daqui a pouco a gente começa de novo. Aí eu vou clicar aqui no pause, olha assim. Beleza, deu certo. Voltamos à gravação aqui. Então vamos lá. Esse tipo de... Vou voltar aqui na página inicial. Tem algumas particularidades aqui que é importante eu tocar no assunto. Por exemplo aqui, né? Aqui eu tenho os alinhamentos, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Porém, se eu clicar aqui ou selecionar alguma coisa, ó, você pode ver que aparece algumas coisas aqui para mim já de imediato, né? Ó. Isso aqui é o que? Isso aqui é uma janelinha flutuante com um resumo do que você tem aqui no página inicial, ó. Entendeu? Ó. Vou selecionar esse texto aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó lá. Então, o que acontece aqui? Ele tem, né, uma série de configurações que pode ajudar ali numa rapidez, né, para poder você fazer uma configuração rápida. Porém, o que você precisa lembrar? Não está tudo aqui nesse flutuantezinho. Por isso que eu costumo pedir para vocês sempre olharem aqui para cima, ó. Que aqui está todas as ferramentas, entendeu? Do página inicial. Então, por mais que você selecione aqui, tal, e mostre, né? Aqui, você pode clicar de novo. Tá lá. Isso. Isso, ele volta aí. Vamos falar desses marcadores aí também. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar de parágrafo. Você pode ver que existe aqui uma seção inteirinha que fala de parágrafo, que é isso. Todos esses caras aqui. Todos esses caras interagem com parágrafo. Todas as ferramentas que estão aqui. Mas existe uma outra maneira de fazer um acesso, que é esse aqui. A gente seleciona o parágrafo. Seleciona um parágrafo aí. Isso. Aí a gente clica com o botão direito em cima do texto e vai no parágrafo. Tem uma opção que se chama parágrafo. Esse assistente, ele é diferente disso aqui, ó, que está aparecendo ali em cima, entendeu? Ele tem mais recursos, né? Então, vamos lá. Vamos falar agora aqui de uma regra geral. Geral. Alinhamento tá do tipo o quê? Justificada. Ou seja, é uma configuração que você já tinha feito lá atrás, né? Você clicou naquele ícone lá do justificado. Então, ele puxou para cá. Nível do tópico, corpo de texto. Então, a maioria, né, do que vai ser digitado aqui no Word utiliza, né, realmente esses textos corridos. Então, a gente deixa esse nível de tópico aí no corpo de texto mesmo. Agora, vamos falar aqui de recuo. Nós temos o recuo esquerda e nós temos o recuo direita. Quem são esses caras, né? Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que aqui embaixo ele vai mostrando o que vai acontecendo com o texto quando você aplica esses recursos de esquerda e o recurso de direita. E o recuo de direita. Tá vendo? Ele vai posicionando... É um alinhamento, né? Ele vai fazendo um
posicionamento personalizado, entendeu? Daquilo que você quer, né? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui 8 na direita e vou colocar aqui 9 na esquerda. Vamos ver o que o bicho vai dar. Não ficou bom não. Deixa eu colocar melhor aqui. 2 na esquerda e 8 na direita. Coloquei aqui, ó, 2 aqui. E nesse de baixo eu coloquei 8. Olha lá. Ele criou, ele vai, né, no nosso caso aqui, ele vai deixar o texto desse jeitinho. Mas é assim, às vezes é uma necessidade exclusiva aí. Vamos zerar. Vamos deixar zerado mesmo. Pode digitar o 0 embaixo. 0 em cima, tá? 0, 0 e 0. Show. Também. Agora vamos aqui no especial. O que é o especial? É uma forma de você dar um parágrafo. No início do parágrafo, da primeira linha, clica aí, primeira linha. Isso. Fazer um ajuste, ó. Dar um espaçamento aqui logo que inicia o parágrafo, tá? Essa medida aqui, ela pode ser configurada também de acordo com a sua necessidade. Eu quero que o espaçamento da primeira linha no parágrafo seja 2 centímetros. Você vem aqui e digita 2, né? Então, ele vai fazer esse espaçamento lá ficar com 2 centímetros. A gente sempre olha aqui para baixo para visualização para ver se é isso mesmo que a gente quer. Espaçamento antes e depois. Espaçamento antes e depois. O que é esse espaçamento antes e depois? O texto em si, ele tem a parte de cima e a parte de baixo. O de cima é o antes e o de baixo é o depois. Então, o de cima é o antes e o de baixo é o depois. Então, se você quiser mudar isso, você vai mexer aqui nesses números, no antes e no depois. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Esse aqui é o antes. Ó. Se eu aumentar aqui, ele vai fazer esse texto ficar mais distante desse cara aqui. Tá? Vou deixar zerado. Não tem necessidade de eu mexer com isso agora. Espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas. O que é isso? Por exemplo, entre a linha 1 e a linha 2, entre essas linhas aqui, ela está como múltiplo. Ou seja, cada linha tem 1,8 centímetro, 0,8 centímetro. Eu posso aumentar aqui, deixar simples. O que ele vai fazer? Ele vai juntar mais esse espaçamento. Vou colocar aqui simples. O que eu recomendo é usar sempre o simples, que o simples ele deixa mais juntinho, né? E não atrapalha a leitura não. Tá? Agora vamos falar desse quebra de linha aqui. Quebra de linha, né? Esse aqui, ele já está marcando ali, ó, paginação, controle de linhas órfãs / viúvas. Então, essa configuração aí a gente não precisa mexer, porque essas quebras de linha, ele não quebra automático, ele não quebra já direitinho aqui, ó. Se você mexer nisso, você vai alterar essa forma como ele quebra essas linhas. Vamos clicar no OK. Tá? E aí a configuração que você aplicou lá foi apenas nesse parágrafo aí, ele aplicou apenas nesse parágrafo aí. Tá joia? Bom, vamos falar agora de lista. Né? Vamos aqui para baixo aqui do texto. Isso, vamos dar um cliquezinho aqui no final. E vamos colocar aqui listas. Digita aí pra gente. Listas. Aperta Enter. Isso. Listas. Coloquei 2 pontinhos. Isso. Enter. Beleza. Agora vamos escrever uma lista aqui. Vamos colocar alguns nomes aí. Vamos colocar aqui. Carlos
Enter. Deixa eu só ver aqui que meu parágrafo aqui. Deixa eu deixar aqui um número simples. Carlos O acende é maiúsculo, né? José. Vaga. Isso, Carlos. Isso. José. Não. Aquele pontinho, né? Isso. Pontinho antes, né? O acento. Primeiro o acento aqui. Depois a letra. Isso. Enter. Isso. Pedro Carlos. Isso. Enter. Pedro. Maria. Isso. Fabiana e Osvaldo. Vou trabalhar com esses nomes aí. Osvaldo. Ótimo. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, vou selecionar, ó, só os nomes das pessoas. Isso, e vamos falar aqui de marcadores. Quem são os marcadores? Eles estão nesse grupo parágrafo também, que fazem parte do menu inicial. Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui esses marcadores, que são esses caras aqui, eles chamam de bullets, né? Crie uma lista com marcadores, né? Então se você clicar aqui, você vai ver que ele vai colocar bolinhas. Clica aí nessa primeira. Isso, olha lá. Tá? Então esses aí são os marcadores. Os marcadores eles separam aqui em bolinhas. Vamos clicar aqui na frente do Osvaldo aqui, ó. Dá um clique aí, aperta Enter. Se você apertar Enter, você vai ver que ele continua adicionando item, tá? Vamos colocar aqui, ó, Manuel. Isso, tá? Ó, vou selecionar de novo os nomes. Isso. Não tem só bolinha, né? Tem outros ícones aqui que você pode usar também, ó. Quadradinhos. Esse desenho aqui que eu não sei o que é. Cheque, né? Que é aquele tal. E além disso, esses são os marcadores. Existem os números. Você também pode mudar isso aqui para numeral, ó. Biblioteca de numeração. Então, eu posso, ao invés de eu usar aqueles ícones, eu posso usar números também. Vou escolher esse número aqui. Vou clicar lá na frente do Manuel. Vou apertar Enter. Você vai ver que ele automaticamente já cria um número novo ali. Vou colocar outro nome aí, ó. Vou colocar Rafael. Rafael. Isso. Colocamos Rafael aí. Beleza? Então, o que acontece aqui? Eu posso trocar para letras também, ó. Vou selecionar aqui todo mundo. Nós temos também aqui do tipo letra. Letra maiúscula, letra minúscula com parêntese, só letra minúscula com um pontinho na frente. Então tem esses várias opções aqui. Vou clicar aqui nesse aqui, vou escolher esse. Tá? Agora eu vou clicar aqui na frente do Rafael. Vou dar um clique na frente do Rafael e vou apertar o Enter mais uma vez. Só que minha lista acabou. Eu não quero mais escrever nome. Então o que eu faço? Aperto Enter mais uma vez. Quando eu fizer isso, ele vai entender que você não tem mais nada para escrever. Certo? Então a lista, ela serve para isso. Ela serve para te ajudar a organizar dados, tá? De uma maneira automática, né? Você vai escrevendo automaticamente, como ele sabe que isso é uma lista, ele vai mudando aqui essas letrinhas ou números ou ícones aqui ao lado, tá? Outra coisa importante que eu acho muito importante aqui no Word, inclusive eu uso com uma certa frequência, é o localizar.
que fica aqui também no página inicial, ó, localizar. Esse aqui, ó. Localizar. Por exemplo, vamos supor que você tem muitas páginas aí e você está procurando o seu nome nessa lista, né? Ou o nome do Carlos. Digita aí para mim, Carlos. Olha lá. Ele localiza para você, entendeu? Todas Independente de onde estiver. Da onde estiver, ele vai procurar. Vamos, apaga lá Carlos, vamos colocar computador. Olha lá, ó. Você pode ver, ó, que ele mostrou que apareceu várias vezes. Ele teve 4 resultados para computador, entendeu? Aqui no meu teve 6, porque eu copiei mais vezes, né? Então, o que acontece? Cada um desses aqui, ó, é uma ocorrência dentro do texto, que você pode localizar com uma rapidez, né? Uma determinada palavra, tá? Uma seção, um parágrafo de um contrato, o nome de alguém, tal. Certo? Vamos fechar aí. Tem uma outra que eu quero te mostrar também. Isso. Aí, show. Que é esse aqui, ó. Replace. Replace é o substituir. O que é o substituir? Vamos supor que eu não queira... Ó, os famosos vírus que atacam computadores. Eu quero trocar computadores para microcomputadores. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever aqui, computadores. Dá um cliquezinho aí. Isso. Computadores. Eu quero que essa palavra aqui, computadores, seja substituída por microcomputadores. E é substituir por... Isso. Microcomputadores. Tudo junto. Microcomputadores. O que o Word vai fazer? Ele vai substituir a palavra computadores por microcomputadores. Se você quiser fazer isso em todo, independente de quantas folhas você tiver ali, quantas páginas, você clica aqui, ó, substituir tudo. Substituir tudo. Isso. Beleza, clica no OK. E pode fechar aí o assistente. Isso. Agora vai lá em cima, ó. Onde estava escrito microcomputador, onde estava escrito computadores, olha como ficou. Ficou escrito microcomputadores. Tá vendo? Então é uma maneira de você fazer uma alteração. Às vezes você pegou um documento e o documento tem um monte de palavras que você está desatualizada ou que você quer substituir por outra. Ou é um endereço específico que você quer colocar o endereço de outra pessoa. Ou é o nome de uma pessoa que aparece várias vezes que você quer trocar pelo nome de outra. Então você faz isso, você clica aqui no Replace, coloca o nome da palavra que você quer substituir e embaixo você coloca o nome novo que você quer fazer com que aquela palavra seja substituída. Entendeu? Então é um recurso muito interessante, né? Eu uso de vez em quando esse recurso aí, até mesmo às vezes para prova, às vezes para montar um contratinho, alguma coisa nesse sentido. Eu venho aqui e faço a substituição super rápido. É muito legal essa ferramenta aí. Tá? Ó, nós podemos salvar, né, as alterações como? A gente pode clicar aqui em cima, tem esse íconezinho, que é o salvar. Ele salva. A outra forma de salvar é o Ctrl B, eu seguro a tecla Ctrl e aperto B. E mais uma forma de salvar, arquivo, salvar. Tá? Então são todas essas formas aí de salvar. Deixa eu gravar isso aqui. Vamos criar um documento novo. Então, esse aqui já está salvo, já foi finalizado. Para a gente criar um documento novo, a gente clica lá no arquivo,
menu arquivo, e clica no documento em branco aqui, ó. Ele vai criar um documento novo. Você vai digitar esse aqui para mim, ó. Esse textinho aí.